Ok. Bom, então vamos dar continuidade ao curso. Na aula de hoje, a gente vai discutir algumas estratégias de design de algoritmos e a gente vai introduzir um algoritmo novo de ordenação chamado Merge Sort. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma revisão rápida com vocês de coisas que a gente falou na aula passada, ok? Então, na aula passada a gente discutiu um algoritmo chamado algoritmo de busca binária. Vocês estão lembrados como é que é esse algoritmo? Claro que estão, claro. Vocês estão lembrados sim. Primeiro, qual é o objetivo desse algoritmo? É localizar um certo valor numa lista ordenada. Então, a gente tem uma lista ordenada e um valor, que eu vou chamar de valor-alvo, e a gente quer identificar onde é que esse valor está na lista. Se ele não estiver na lista, a resposta tem que ser o valor não está na lista. Tá ok? Como é que a gente faz isso de modo eficiente? Bom, tem uma maneira não eficiente, que é sair olhando de um por um, né? Então, o primeiro elemento da lista, se ele é o valor, o segundo elemento, se ele é o valor, o terceiro elemento, se ele é o valor, etc. No exemplo da busca binária, a lista está ordenada. A lista está ordenada. A gente consegue achar um N, então que a partir do N é mais fácil você olhar um por um, que você ordenar e depois aplicar a binária. Achar um N, tal que a partir de um N... Ordenar, você vai ter que, basicamente, meter uma exceção ali, né? Então... Calma aí. Primeiro, esse problema é para listas ordenadas, ok? A entrada é uma lista ordenada. Tá? Você está me perguntando o que acontece quando a minha entrada se ela não for ordenada. É não ordenada. Aí a gente vai ter que falar de outro algoritmo, não o de busca binária. Tá? Então, busca binária está feito para listas ordenadas. Então, as minhas entradas permitidas são listas ordenadas, ok? E achar mais ou menos tentar encontrar um então que era mais viável, olhar um por um, de ordenar e depois aplicar. A gente não vai ordenar aqui, Luiz. Nesse algoritmo a gente não ordena, tá? Então, a gente não vai pegar uma lista qualquer e tentar encontrar um elemento numa lista qualquer, tá? Pelo contrário, a gente vai começar com uma lista ordenada, tudo bem? E a partir dessa lista ordenada eu vou tentar encontrar um número, tá? Você pode se perguntar, mas não seria melhor talvez eu chutar um número em algum lugar e fazer uma busca ali perto desse lugar? Talvez seja isso que você esteja querendo perguntar, né? Não? Tá ok. Então depois a gente pode discutir um pouquinho mais, mas uma coisa importante, eu não permito que qualquer entrada entre no meu algoritmo. Tá? Eu tenho um tipo de entrada que o algoritmo aceita. Se eu colocar outra coisa, eu vou ter erro. Se a minha lista não for ordenada, esse algoritmo não funciona. Tá? Então, ou funciona de forma incorreta, que é a mesma coisa de não funcionar. Então, assim, ele não vai cumprir o papel dele. O papel dele ele está feito para uma lista ordenada. E aí, ele está feito de modo eficiente, no seguinte sentido: ele vai ser muito melhor do que consultar item por item da lista. Tá? Eu poderia sair consultando o primeiro item da lista, é o valor-alvo? Sim, eu paro. Não, continuo. Segundo item, é o valor-alvo? Sim, paro. Não, continuo. E assim sucessivamente. Esse não é o algoritmo de busca binária, porque, em particular, esse algoritmo gasta N iterações se a lista tiver tamanho N. Tudo bem? Ok. O de busca binária faz o seguinte: ele pega uma lista ordenada e o valor-alvo, ele divide a lista. Primeiro ele encontra o meio da lista, encontra lá a posição do meio e olha qual é o valor que está ali, tá? Posição do meio pode ter o valor, sei lá, 1000. E aí eu olho para o meu valor-alvo. Se o meu valor-alvo for maior que a posição do meio, quer dizer que o valor-alvo, se tiver na lista, vai estar do lado direito, tá? Se a lista está ordenada de modo crescente. Se ele for menor, então meu valor-alvo vai estar do lado esquerdo, tá ok? Faço isso aí é uma operação, né? Eu vou dividir a lista e checar onde é que o meu valor-alvo está. Se ele é maior ou menor, tá? Se ele for igual ao do meio, eu já paro, tá? Depois eu repito, né? Até o passo 5 está descrito o que eu falei, tá? Se for igual eu paro, se for menor eu procuro na esquerda, se for maior eu procuro na direita. No passo 6 eu repito esse processo, dividindo a lista em sublistas ainda menores. O que acontece com o tamanho de cada sublista? É a metade da lista anterior, tá? De uma etapa acima. Então, a cada passo,
eu estou dividindo o tamanho da minha lista pela metade, tá? Dividido por 2, por 2, por 2, por 2, tá? Então, quando eu chegar no final, quando tiver um elemento, se ele for o valor alvo, quando a minha lista tiver 2 elementos que eu dividi na metade e ficar um para cada lado, digamos assim, se o valor alvo for um dos dois, ele está na lista, vai ser aquele valor. Se ele não tiver, se não for nenhum dos dois, eu digo que ele não está na lista, tá? Tá claro o algoritmo de busca binária, né? Então, qual o tempo de execução desse algoritmo, tá? Quantas instruções a gente executa? Lembra que tempo de execução para a gente, né, não é medido em segundos, nem é medido em milissegundos. Ele é medido em instruções. Quantas instruções eu executo, tá? E a gente justificou isso na aula passada, explicando por que a performance do algoritmo, a performance real em segundos, depende da máquina que você está usando. E a gente não quer entrar nessa discussão se eu estou usando a máquina X ou a máquina Y, tá? Eu quero um framework geral, de modo que eu consiga discutir com, sei lá, com um colega que está na África e outro que está nos Estados Unidos, qual o tempo de execução do algoritmo, independente da máquina que eles usem, tá ok? Então, esse framework geral, ele vai discutir sempre número de instruções, tá? Então, quantas instruções eu preciso executar para decidir se um valor-alvo está ou não numa lista ordenada, usando o algoritmo de busca binária, tá? Lembra que na aula passada a gente deu 3 significados para o número de instruções, né? No caso aí, o tempo de execução. Ele pode estar se referindo ao pior caso, ao caso médio ou o melhor caso, tá? Eu não estou falando do melhor caso aqui. Qual é o melhor caso? Da primeira, eu divido na metade e encontro lá o meu valor lá no meio. O tempo de execução é 1, tá? Nem estou falando do valor médio aqui, estou falando do pior caso. Em geral, a gente trata o pior caso, tá? O pior caso é o que a gente costuma analisar. Então, qual é o pior caso desse algoritmo? Qual é o tempo de execução desse algoritmo no pior caso? Bom, isso remete àquela discussão que a gente teve ontem sobre logaritmos, tá? Logaritmos. Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente discutiu sobre logaritmos. Vejam, primeiro, o que significa quando eu escrevo logaritmo de um número, sei lá, n na base A ser igual a um certo valor b, tá? Isso quer dizer que a elevado a b é igual a n, tá? Portanto, escrever log de n na base 2 igual a k, quer dizer o quê? 2 elevado a k igual a n, né? Por exemplo, log de 1024 na base 2 é igual a 10. Né? Por quê? Porque 2 elevado a 10 é igual a 1024. Tá ok? Ok. Então, nesse algoritmo de busca binária, o que é que eu faço? Primeiro passo, eu divido a minha lista em 2 partes. Os números que estão na parte esquerda, eles estão todos ordenados, tá? E os números que estão na parte direita, tá? Então, a minha lista, ela tem n números, tá? Tem o primeiro número que está aqui e tem o número do meio que está aqui, tá? A n sobre 2, tá bem? Divido na metade. E aí, olha para o meu valor alvo v, tá? V é igual a n sobre 2? Sim, paro. Não. Ele é menor? Sim. Então ele tem que estar na esquerda. Ele é maior? Sim. Então ele está na direita, tá? Então ele vai cair em alguma das duas listas. Digamos que ele cai no primeiro passo na esquerda, ok? Aí o que eu faço? Repito o meu algoritmo, divido na metade, mas só o pedaço da esquerda, tá? Aqui eu vou ter agora o elemento n sobre 4, beleza? E aí eu pergunto, o v está à esquerda do an sobre 4 ou está à direita do an sobre 4? À direita, né?
Então o V está aqui. Aí eu divido só essa lista da direita, tá? Entre o n sobre 4 e n sobre 2, tá? Em duas listas menores. Qual o comprimento de quantos números tem em cada lista menor? 2 n sobre 8. Então essas listas medem, cada uma delas, n sobre 8, né? Se eu dividir mais uma vez, elas vão medir n sobre 16, tá? Agora observe que n sobre 16 é a mesma coisa que n sobre 2 elevado a 4, e n sobre 8 é n sobre 2 ao cubo, e n sobre 4, que é o caso dessa lista anterior, é n sobre 2 ao quadrado. Então em cada passo do algoritmo, cada loop do meu algoritmo, eu estou dividindo n por 2, tá? Eu vou fazer isso até eu ter dois números, tá? E eventualmente eu divido e olho se o V é igual a um ou igual ao outro, tá? Quando é que isso ocorre? Quando n sobre 2 elevado a k, né, for igual a 1. Agora eu volto para olho para essa equação, né? Deixa eu reescrever ela. Isso é a mesma coisa que n ser igual a 2 elevado a k, tá? Olho para essa equação e olho para essa equação aqui. O que quer dizer que n é igual a 2 elevado a k? Que log de n mais 2 é igual a 1. Exatamente, tá? Falar isso daqui é a mesma coisa que falar isso daqui, tudo bem? Que k é igual a log de n na base 2. Ou seja, tá? O k, esse k aqui, ele na verdade é log de n na base 2, tá? E quem é k pra gente? O número de divisões que você fez, ou seja, o número de passos, instruções que você deu para o seu algoritmo, tá? Então, Tn, pode perguntar. Essa conta aqui que a gente fez Pergunta mais alto, por favor. Essa conta que a gente fez aqui, marcada em verde ali embaixo, é baseado na suposição de que n é uma potência de 2, né? Pois é, boa pergunta. Eu estou usando o fato que n é uma potência de 2 aqui implicitamente, porque eu estou sempre dividindo, né? E está dando certa divisão, dois lados do mesmo tamanho, tal, coisa e tal, né? Tá. De fato, vocês têm sugestões, e nem sempre o n é uma potência de 2, n pode ser 1000, tá? Como é que eu corrijo isso? Se eu fosse implementar um algoritmo de verdade, isso é realmente um problema? Dá para corrigir isso? E se sim, como é que eu corrigiria isso? Talvez somando mais um, como fosse dividir, tipo, ao invés de pegar a divisão inteira, por exemplo, mas a gente tem uma função certa, talvez. Né? Todo mundo entendeu o problema? Né? Eu tenho 1000 números e não é potência de 2, então se eu dividir 500, 250, 125, uma hora vai começar a dar problema, tá? Porque não vai ser divisível mais por 2, né? O que eu posso fazer? Uma sugestão para corrigir isso é o seguinte: eu pego 1000, acrescento um pouquinho números para virar uma potência de 2, que eu sei que não vão ser o valor alvo e que são maiores do que qualquer número aí em questão. Sei lá, eu chamo isso de, sei lá, bota um caractere infinito, sei lá, tá? E aí eu tenho, ao invés de 1000, eu tenho 1024, tá? E procedo a divisão com esses últimos caracteres gigantes que eu sei que não estão. Se eventualmente o K nunca vai ser igual a eles, o K quer dizer o V, o valor nunca vai ser igual a eles, tá claro? Então, para corrigir esse problema não é muito difícil, basta você pode, por exemplo, aumentar um pouquinho a lista, tá? Aí, enfim, entra na discussão, mas tá claro o algoritmo? Se for 1025, aí você tem que preencher essa 2048. Sim, sim, de fato. Mas, de certa maneira, isso não vai me complicar, porque, tipo, o meu tempo de execução não vai aumentar. Tá? Não, 1025 dá para fazer assim, você pega o número do meio e tira ele. Aí você vai ter 1024. Sim, mas eu tenho que fazer uma comparação nessa hora. Então, mas também tem uma comparação. Mas se eu colocar mais 1023 números, eu também aumento uma operação só. Mas não é mais fácil, não? Bom, aí é uma discussão. Veja, tá claro que você, do jeito que você propôs, você aumenta uma operação,
certo? E do jeito que eu estou propondo, colocando mais 1023 números fantasias chamados infinito, eu aumento também uma operação. Tá ok? Então, de fato, o nosso algoritmo, os nossos algoritmos, eles não têm o mesmo tempo. Tem o mesmo tempo, tá? O detalhe é o seguinte, é que o algoritmo que eu estou descrevendo, ele roda em qualquer cenário. E esse algoritmo, eu tenho que começar a criar um monte de exceções. Por exemplo, se forem 3 números que está passando, eu vou pegar os 3 do meio e vou checar de um por um, tá? Então isso tem essas dificuldades na hora que você vai escrever na prática, ok? Vamos lá. Voltando. Tá ok. Então já me propôs, deu outra proposta, mas eu acho que ficou claro aí, né, Jaime? Como corrigir? Bom, fica para vocês discutirem como corrigir esse algoritmo quando ele não é potência de 2, tá? E agora vamos voltar, depois de relembrar o algoritmo de busca binária, né? Vamos voltar para o ponto que a gente parou na aula passada, que é design de algoritmos, tá? Antes de continuar, vocês querem perguntar alguma coisa específica da aula passada? Porque a gente discutiu na aula passada o tempo de execução, tá? A gente discutiu o algoritmo de ordenação por inserção, tá? Estão lembrados? O que é um loop? O que é um invariante de loop? O que é um algoritmo correto? Tá? Tem alguma coisa que não ficou clara? Vocês querem perguntar? Qual seria a ordem do algoritmo de busca binária? Pois é, o algoritmo de busca binária tem ordem, tem tempo de execução log de n, tá? E quando eu falo log de n, não importa a base. Log de n na base 2, log de n na base 10, tá? A gente viu que os logs eles diferem um do outro por uma constante ontem. Tá lembrado, né? Caio, exatamente isso. Vai haver uma divisão da lista pela metade várias vezes, né? Abre o microfone que eu acho que fica mais fácil para a gente se comunicar, ok? O algoritmo... Pode falar. Como é que eu encontro um valor que ele não é, uma potência de 2 nessa lista, usando esse algoritmo? Foi o que a gente estava discutindo, Caio. Foi o que a gente estava discutindo. Uma sugestão para colocar esse algoritmo para funcionar em qualquer caso é, primeiro, checar se o n é uma potência de 2. Se ele for, você faz exatamente o que a gente falou. Se ele não for, você acrescenta alguns itens nele que você chama de infinito, sei lá. E esses itens, você sabe que nenhum número vai ser igual a esse item, tá? Então ele não vai atrapalhar você no processo de busca do valor-alvo, tá? Por exemplo, se você começar com a lista com 15 números, eu acrescento mais um com valor infinito, tá? E aí eu procedo, aí eu vou ter 16 e procedo como anteriormente. Ficou claro, Caio? Entendi agora. Tá certo, obrigado. Tá. Vamos lá. Então vamos... bom, o que é a complexidade do algoritmo? Complexidade é também um sinônimo para tempo de execução, tá? Número de instruções que você precisa, tá? Então a complexidade desse algoritmo é log de n na base 2, tá? O log de n. Vamos lá para o ponto que a gente parou. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente falou de corretude, a gente falou de ordenação por inserção, deu vários exemplos, tal. Tá. Uma coisa que a gente falou, que é bom relembrar, é quais são os casos, né? Quais são os casos que a gente vai considerar. A gente vai considerar, em geral, o pior caso, que é o tempo máximo que o algoritmo precisa, né, para executar qualquer entrada de tamanho n. Mas às vezes a gente também vai falar de caso médio. Pode ser importante, tá? E o melhor caso é raro a gente considerar, tá? A gente viu o tempo de execução do algoritmo por inserção. A gente viu a notação θ, né? A notação θ é dizer que uma função é θ de outra, significa dizer que o quociente dela está limitado por cima e por baixo por números, né? Por exemplo, 3n ao cubo mais 90n ao quadrado menos 5n mais 6.046 é θ de n ao cubo. Porque na prática você despreza todas
todos os termos de ordem menor, n ao quadrado, n constantes, tá? E também despreza a constante que aparece no termo líder, de maior grau, tá? Ok. Deu vários exemplos de função θ, ok. Tá. Isso aqui ficou como exercício, eu vou cobrar esse exercício, que é calcular o tempo médio do algoritmo de inserção. E depende de inversões, né, e permutações. Tá. Vou começar a aula de hoje com um conteúdo novo, que é design de algoritmos. Tá? Primeiro vamos relembrar alguns, vou falar em termos gerais, né, como estratégias para desenhar algoritmos, para fazer um design de algoritmos. Tá? Então a primeira estratégia é a seguinte. Você tem um problema que você quer resolver, tá? E o seu algoritmo ele vai resolvendo o problema de pouco a pouco, de modo incremental, tá? Que é a estratégia incremental. Ou seja, ele vai resolvendo problemas menores e a cada passo do algoritmo ele acrescenta um pouco, né, no tamanho do problema que ele vai resolver, tá ok? Então ele começa com, por exemplo, eu quero ordenar uma lista. Eu começo com listas pequenas e a cada passo eu aumento um pouquinho o tamanho da minha lista, tá? Até no nosso também, né? A gente começa fazendo o nosso programa para potência 2, listas que contém uma quantidade que é uma potência de 2 e depois a gente vai adaptando, colocando certas exceções para transformar ela para qualquer lista que tenha tamanho n qualquer, ao invés de ser n de 2. Esse não é bem um caso de análise incremental não, Felipe. Você está dizendo, deixa eu ver... Ou seja, eu planejo o meu algoritmo inicial para resolver o problema de encontrar um número dentro de uma lista ordenada, onde ela possui uma quantidade de números que é potência de 2. Certo. E depois eu vou incrementando coisas para tratar quando n, o tamanho da minha lista, não é uma potência de 2. É o que eu estou lhe falando. Isso não é nesse sentido de incrementar. A palavra incrementar aqui não está sendo usada nesse sentido. De você resolver casos particulares e depois reduzir o caso geral a casos particulares. Sim. Tá? A palavra incrementar aqui realmente é no sentido de ir crescendo aos poucos, de baixo para cima, entendeu? Então, a gente vai ver que o algoritmo de busca binária, ele é um algoritmo que não é do tipo incremental. Ele é um algoritmo do tipo diminuir para conquistar, tá? Onde eu estou reduzindo o meu caso grande a casos menores. Vamos discutir isso logo em seguida. Então vamos lá. Entendi. Tá ok? Então primeiro ponto, incremental, estratégia de design incremental. Você vai aumentando aos poucos o tamanho do seu problema, tá? Segunda estratégia, diminuir para conquistar. Você tem um problema de tamanho n. Aí você diminui o problema e resolve o mesmo problema para uma coisa menor. Tá? Por exemplo, no algoritmo de busca binária, a gente tinha um problema de tamanho n, diminuiu para n sobre 2 e resolveu para n sobre 2. Tá ok? Esse é diminuir para conquistar. Tá? Tem outro algoritmo, tem outra estratégia de design que é dividir para conquistar. Você tem um problema de tamanho n. Aí você divide em dois problemas de tamanho n sobre 2 ou em vários subproblemas. Você resolve cada um deles e depois você combina tudo para resolver o problema grande. Fala um pouquinho mais alto, Luiz. O algoritmo que você acaba de apresentar, ele é o diminuir para conquistar, ele não é o dividir, porque senão você tem que analisar o outro lado. Exatamente, Luiz. O seu comentário, você está dizendo, olha, o de busca binária, ele é o diminuir para conquistar. De fato, é verdade, porque nesse caso a gente não analisa os dois lados do problema, a gente não analisa os dois subproblemas e nem combina eles. De fato, a gente diminui o tamanho do problema e resolve o problema menor. E faz isso recursivamente. Ok? Então essa é uma diferença importante entre o dividir para conquistar e o diminuir para conquistar. A estratégia diminuir para conquistar só diminui o tamanho do problema e resolve o problema menor. E a estratégia dividir para conquistar, em geral, ela combina os subproblemas para encontrar a solução do problema grande. Tá? Tem outro tipo de estratégia que é o algoritmo guloso, ou greedy. Greedy é ganancioso, né? Mas em português, em geral, o pessoal fala que é algoritmo guloso. Então, o algoritmo guloso ele faz escolhas que são ótimas
localmente, na esperança de encontrar a solução global do problema, tá? Então vou dar exemplos porque isso talvez não esteja claro. Vamos lá. Estratégia de design incremental, tá? Como é que você faz? Você faz uma solução passo a passo e vai adicionando elementos até que o problema total seja resolvido, tá? Você vai resolvendo etapa a etapa, aumentando o tamanho do seu problema, passo a passo, tá? Por exemplo, ordenação por inserção. Na ordenação por inserção, eu coloco isso aqui é J-1, tá? Que aparece aqui, J-1, tá? Eu começo com a lista ordenada de tamanho J-1, tá? E eu coloco um novo elemento e ordeno essa lista de tamanho J, né? Então, de fato, o meu algoritmo ele vai ordenando a lista toda um passo por vez, um número a mais por vez, tá ok? Por isso que é incremental. Tá claro? Próxima estratégia, dividir, diminuir para conquistar, né? Diminuir para conquistar. Então, qual é a descrição dessa estratégia? Você pega o problema de tamanho n, reduz o problema de tamanho n para um problema de tamanho menor que n, pode ser n sobre 2, pode ser n menos alguma coisa, enfim. Resolve esse problema menor e usa essa solução para resolver o problema maior, muitas vezes recursivamente, ok? Exemplo, pesquisa binária, busca binária. A gente pega o problema tamanho n, reduz para um problema de tamanho n sobre 2, resolve o problema de tamanho n sobre 2 e isso significa resolver o problema de tamanho n, ok? Aqui a gente não combina as soluções dos subproblemas, a gente não resolve o problema duas vezes e combina, tá ok? Essa é a diferença com o próximo. Então um exemplo de algoritmo diminuir para conquistar, algoritmo de Euclides. Todo mundo lembra do algoritmo de Euclides? A divisão? Hã? Divisão? Não, algoritmo para calcular o MDC. Deixa eu falar do algoritmo de Euclides aqui. Vamos lá. Eu quero calcular o MDC entre dois números. Algoritmo de Euclides. Quando a gente fala algoritmo de Euclides, a gente está sempre falando do MDC, tá? A gente nunca referencia o algoritmo de Euclides como algoritmo da divisão, que é o algoritmo da divisão é você pegar, sei lá, 13, dividir por 3, dá quociente 4 e resto 1, né? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que 13, esse é o da divisão, tá? 13 é igual a 4 vezes 3 mais 1, tudo bem? O algoritmo de Euclides, ele não é esse algoritmo da divisão. Ele, ao invés disso, ele calcula o MDC entre dois números. Me deem dois números aí, quaisquer. 24 e 12. Bonita. Que tal pegar, sei lá, outro número? Nossa, Luiz, você vai me dar trabalho, viu? 113. 7 e 13? 114. 114 e 24? Tudo bem, gostei, Alice. Tomara que não tenha muito trabalho. 114 e 24. Quem é o MDC entre 114 e 24? Vamos lá. O MDC, que é o máximo divisor comum, ele tem que dividir os dois números, certo? Por isso que ele se chama MDC. Por isso que ele se chama divisor comum e ele tem que ser o maior possível. Então, primeira pergunta, 24 divide 114? Não. Tá. Qual é o outro divisor, qual é o maior divisor de 24 além do próprio 24? 12. 12 divide 114? Não sei, né? Fazer uma conta aí, mas eu acho que não, né? Tá, então não é 12. Qual é o próximo divisor de 24? 6. 6 divide 114? Divide, porque 2 divide e 3 divide. Então eu já sei que a resposta para isso é 6, tá? Só que esse algoritmo que eu fiz é meio ruim, sabe? Por que esse algoritmo é ruim? Porque eu primeiro tive que listar todos os divisores e sair testando um monte de divisores para ver se o negócio está dando certo.
fiz isso de cabeça, mas enfim, isso não é muito bom não. O algoritmo de Euclides, ele é muito melhor, um algoritmo bem eficiente para calcular o MDC. E o que ele faz é o seguinte, ele pega o 114, divide por 24, usando o algoritmo da divisão, 114 dividido por 24, dá quanto? 5, 100, né? 100 dá 120, né? Passou. Passou, 5 passou. Então 4 vezes 4, 16, dá 96 aqui, né? 96, né? Dá 18? Pronto. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que 114 é 4 vezes 24 mais 18. Confere? Sim. Tá. Então o que acontece? Acontece o seguinte: qualquer número que divida 24 e 114, tá? Ele vai ter que dividir 18. Por quê? Porque 18, na verdade, meus caros, é 114 menos 4 vezes 24. Então, se o número dividir 114 e dividir 24, de quebra ele divide 18. Tá? Isso significa que o MDC entre 114 e 24 é a mesma coisa, e aí eu vou apagar esse 6, que o MDC entre 24 e 18. Porque do mesmo jeito, se ele divide 18 e 24, ele divide 114. É a Entendeu? mesma coisa que o MDC de 24 e de 18. Oi? Daí você divide o 24 por 18. Sim, veja só, eu não estou interessado em realmente chegar ao final do meu problema nesse momento. Quer dizer, eu vou chegar, mas eu estou interessado em mostrar para vocês como eu diminuí o problema. Tá? Eu tinha um problema com dois números grandes, relativamente grandes, 114 não é tão grande, mas podia pensar que é um número muito maior, tá? E eu transformei num problema com dois números menores, o mesmo problema, tá? E agora eu posso até repetir esse algoritmo, transformar esse problema num problema ainda menor, né? Como é que eu faço isso? Pega o maior dividido pelo menor. Pego o maior, 24, divido pelo menor, que é 1 vezes 18, deixa resto 6, tá? Fica 18 e 6. Então fica 18 e 6, tá? E aí eu paro, porque aqui eu já consigo resolver na força bruta. 16. 6, porque 6 divide 18, tá? Então veja, eu calculei o algoritmo de Euclides aí em 2 passos, usando o método de diminuir para conquistar. Concordam? Sim. Perguntas aí, pessoal de casa? Tudo certo? Ok. Então voltando para a nossa discussão, né? A gente tem uma outra estratégia muito popular, que é a estratégia de dividir para conquistar. Tá? Como é que funciona a estratégia de dividir para conquistar? Funciona assim, né? Ela divide o problema grande em vários subproblemas. Em seguida, eu resolvo cada subproblema, tá? Recursivamente. Ou seja, os subproblemas têm que ser do mesmo tipo do problema grande. E aí, né, eu vou fazendo isso cada vez mais, diminuindo o tamanho dos problemas, até chegar a uma situação que eu realmente consigo resolver na força bruta, tá? E depois eu combino, faltou aqui uma coisa importante, que é combinar as soluções para chegar na solução grande, tá? Vamos falar do próximo estratégia de design, que é o algoritmo guloso, tá? Ele faz... Aquele de binária é guloso, né? Porque você está pegando um caso específico de 1024. Não é. O busca binária é diminuir para conquistar. Ele está começando com um tamanho grande, diminui o tamanho do meu problema, resolvo e eu resolvi o tamanho grande. Aí você faz a escolha localmente ótima ao escolher 1024 como N e encontrar uma solução global ótima, que é N
Eu não fiz uma escolha localmente ótima nesse caso, não. Porque... Deixa eu dar um exemplo de algoritmo guloso, vai ficar claro o que é que significa uma escolha localmente ótima, tá? Então vamos falar do problema do troco, tá bem? O problema do troco é o seguinte: eu tenho um certo valor para dar de troco, sei lá, diz aí quanto é que vocês querem dar de troco. R$2,50. Hã? R$2,50. R$2,50. E eu tenho dinheiro infinito, tá? Ou seja, eu tenho várias moedas e várias notas de real num saco, e eu quero usar a menor quantidade possível de moedas e notas para dar o meu troco. Efetivamente, a gente pega as maiores cédulas que a gente tem, que são menores ou iguais ao que a gente quer dar de troco, por exemplo, nota de R$2, e aí a gente vai diminuindo isso daí até encaixar lá dentro do que a gente quer. Exatamente, essa é a solução do algoritmo guloso. Eu pego a minha maior nota, que é menor do que o meu valor, por exemplo, R$2. E aí eu começo a dar meu troco com um número máximo de R$2, que eu posso um só, para não passar, tá? Essa é a minha solução local. Estou ali lidando só com R$2, tá? E estou, né, tentando chegar no meu troco com R$2, tá ok? Aí eu dei aí R$2 de troco, sobrou o que? 50 centavos. Aí eu vou partir para quê? Para a melhor solução agora, que aproxima usando R$2,50, que aí eu já fecho o problema, tudo bem? Tá claro? Então eu não vou pegar todas as moedas possíveis, todas as cédulas possíveis. Eu vou pegando versões do problema e encontrando as melhores soluções com aquela quantidade limitada de moedas para dar troco, entendeu? E vou aumentando isso, tá? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Para dar o troco, então é o que eu estou descrevendo. Para dar um valor de troco, a gente, né, usando o número mínimo de moedas, tá? Que tem certos valores fixados. Então o que é que a gente faz? Você começa com o valor total do troco, seleciona a maior denominação de moeda, ou seja, o maior valor de moeda que não excede o troco, tá? Subtraio, tá? E repito. Tá bem? Aí eu repito, por exemplo, se fosse R$4,50, eu ia pegar R$2, ia dar R$2 de troco, depois sobrou R$2,50, eu dou mais 2 de troco, depois sobrou 50 centavos, eu dou 50 centavos e paro, tá ok? Então isso funciona em geral quando você tem um sistema de moedas padrão que a gente usa, tá? Por exemplo, R$63. Como é que é o algoritmo guloso rodando para dar troco de R$63? Começa a nota de 50. Depois uma de Digamos, 10. primeiro tem que combinar quais são as notas. A de 50, de 10. 1, 5, 10, 20 e 50. Beleza. Tá? Então como é que é a solução gulosa? Pego? Pode falar. O 63 deve pegar o maior valor de nota que seja próximo do número inteiro. Pronto. No caso é o 50. Joia? O 50 vai sobrar 13. Daí eu vou ver esse número inteiro, essa parte inteira, que vai ser 10. Vou procurar a nota que seja mais próximo que é o 10. Daí vai sobrar 13. Daí 53. Exatamente. Começa dando de 50, sobra 13, procura a mais próxima, que é menor, que é o 10. Sobra 3, procura a mais próxima menor, que é o 1, né? E sobra 0. Repito isso 3 vezes, tá? Já vai acabar. Tá? Então eu preciso aí de 5 notas para poder dar o troco, tá ok? Tá. Vamos discutir a diferença mais uma vez de diminuir para conquistar e dividir para conquistar, né? Diminuir para conquistar reduz o problema a uma instância menor do mesmo problema, resolve o problema menor diretamente ou recursivamente, tá? Como no algoritmo de Euclides. Não combina as soluções, tá? Dividir e conquistar. Divide o problema em várias instâncias menores, sobre problemas que podem ser até distintos, tá? Podem ser diferentes, não são iguais, nem sempre são iguais, tá? Resolve esses subproblemas recursivamente
e combina as soluções de subproblemas para formar a solução do problema original. Tá? Então, o novo algoritmo para isso é o Merge Sort. Tá? Então, eu vou falar do Merge Sort logo em seguida, como exemplo. Então, diminuir e conquistar, pessoal, geralmente trabalha com instância menor. E dividir e conquistar, divide o problema em múltiplas partes. Tá? Dividir e conquistar, em geral, é mais complexo, mas pode ser mais eficiente. Tá? Então, vamos falar agora de ordenação por Merge Sort. Então, eu vou deixar vocês apreciarem esse pseudocódigo 1 minuto. Quem estiver assistindo o vídeo, dá um pause e analisa isso aí. Já analisaram? Vamos lá. Analisaram? Alguém pode me explicar? O que é misturar? Merge é misturar em inglês, né? Mesclar. Na verdade, misturar no sentido de você juntar as coisas, tá? Mesclar. É um algoritmo de ordenação ou recursão. Você dá uma lista que está desordenada, digamos assim, de 1 até n, e aí, se o tamanho dessa lista que você deu é 1, você retorna esse 1, ou se for maior do que 1, você pega, divide a quantidade e chama de novo. Isso daí, quando você faz isso, você vai chegar no caso mínimo, que é a lista de tamanho 1. E a lista de tamanho 1 está ordenada. E aí você precisa fazer o quê, né? Você escreveu perfeitamente, Felipe, perfeitamente. Você precisa, uma vez que você faz o algoritmo recursivamente, na linha 5 e na linha 6, você aplica o algoritmo recursivamente, você precisa de alguma maneira de combinar os resultados, tá? Para juntar esses dois resultados. Então, o que é que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou dividindo o meu problema em 2 subproblemas, tá? Esses 2 subproblemas não precisam, inclusive não precisa ser o mesmo subproblema, porque eles não têm inclusive o mesmo tamanho, tá? Depois eu resolvo os subproblemas recursivamente e combino eles para dar a solução do meu problema maior. Tudo bem? Só tem um mistério aí. O que é esse procedimento merge, né? Assim, essa ordenação, como você faz isso? Inserção? Não, eu não faço isso por inserção. Vamos lá, vamos fazer um caso super pequeno. O caso super pequeno vai ser o quê? Vou pegar aqui o meu quadro. Qual é o menor caso que vocês conseguiriam pensar nesse algoritmo? Hã? Só um. Oi? Não, perfeito, tá ótimo, Alice. Só um, claro. Só um. Se tiver só um, eu já paro, porque está ordenado. Exato. Beleza? Para na linha 2. Tá? Então, na verdade, eu tenho que pegar o menor caso que não seja 1. Qual é o menor caso que não é 1, João? Qual é o menor caso que não é 1? O melhor caso que não é 1. Estou aqui no Merge Sort. Tá? Paulo, o que é o Merge Sort aí para você? O que é que ele está fazendo? Tá. Luiz, qual é o menor caso que não é 1, que não é trivial aí? 2. Claro, 2. Então eu tenho 2 números. Vamos lá. Me dê 2 números. Não. Tudo bem. Hã? Pode ser 1 e 2, pode ser 1 e 4. A minha lista, né? Hã? O melhor caso dentro do melhor caso. A minha lista de 2 números, se for 1 e 4, pessoal, já vai estar ordenada, né? Tudo bem, mas eu posso botar 1 e 4. Então o que é que o meu algoritmo vai fazer? Ele vai dividir em 2 listas. A lista 1 e a lista 4. E em seguida ele vai aplicar o Merge Sort para a lista 1. O que é que o Merge Sort faz na lista 1? Retorna ela própria.
E na lista 4? Retornada própria. Mas ele vai aplicar aqui uma operação chamada merge, que eu não falei o que é. E o que é que o merge faz? Junta as duas, de modo ordenado, 1 e 4. Tá? De modo que, enfim, quando você entra 1 e 4, ele devolve 1 e 4. Mas se você entrar, pode falar, Amon. Você vai falar isso aí. Tá ótimo. Se você entrar o 4 e 1, o que é que o merge sort vai fazer? No primeiro passo ele vai dividir em 2, 4 e 1, tá? E no segundo passo, isso aqui está ordenado? Não. Está ordenado. Cada lista, cada subproblema está ordenado. E no próximo passo ele vai juntar via merge numa lista que é ordenada, que vai ser 1, 4. Como Tá? que ele consegue saber? A gente vai discutir como é que o merge funciona. Porque se ele conseguir fazer, ele faz isso na lista inicial, Não, porque o que o merge, a entrada do merge são duas listas que estão ordenadas, tá? Então é importante observar qual é a entrada do merge, que eu não falei aqui, mas ó, a entrada do merge combina duas listas ordenadas, ok? Então eu não posso botar a minha lista inicial, porque a minha lista inicial não é feita de duas listas ordenadas. Entendeu? Tá claro, Alice? Vamos para outro exemplo? Por exemplo, se eu entrar a minha lista agora 4, 1 e 3, o que é que o meu algoritmo vai fazer? Ele vai dividir 4 e 3 em 8. Hã? Vamos ler, né? O que é que ele faz? Ele não consegue dividir Ele consegue. Ele funciona. O algoritmo que é correto, hein? Ele primeiro pega. Quem é o N? 3. Quem é N sobre 2? 1,5. Hã? 1,5. Quem é a função teto de 1,5? 2. Tá? É o menor valor maior ou igual que 1,5. Tá? Então o que é que ele vai fazer na primeira metade? Vai dividir 4 em 1. Oi? Vai pegar os dois primeiros valores. Os dois primeiros valores vai fazer parte da primeira lista e o último valor faz parte da segunda lista. Então eu tenho aqui, a primeira lista vai ser 4 e 1 e a segunda lista vai ser o 3, tá? O que é que ele vai fazer em seguida? Usando o quê? O merge sort. Usando o merge sort, tá? Então ele vai aplicar o merge sort aqui, merge sort, e vai obter um 4. Ele não faz 1 + 4, que nem aí? Não, ele vai... Veja, vou voltar aqui no meu... Você resumiu. É um algoritmo recursivo, tá? Então ele vai dividir em duas listas, o 4 e 1, e depois a lista 3. Ele aplica o merge sort em cada uma delas. Tá? O 4 e 1 vai virar 1 e 4. E o 3 vira 3. Tudo bem? Isso é bem mais prático que o negócio binário, né? O negócio binário é para outra, merge sort aqui transforma isso em 3. Tá? O negócio binário é para buscar números. Esse aqui é para ordenar listas. Ou inserção. O inserção, pois é, aí a gente discute depois. Tá? Deixa eu só deixar claro como é que esse algoritmo funciona. Depois que eu faço isso, o que é que ele faz? Ele junta as duas. Ele usa a rotina merge e transforma isso em quanto? 3, 4. Tá? Como é que ele faz isso? Eu ainda não disse. Tá? Algum jeito mágico ele faz essa junção. Não é tão mágico não, é um jeito bem intuitivo. O que é que ele faz? Ele pega o primeiro daqui e compara com o primeiro daqui. Se esse cara for menor do que o desse daqui, do segundo argumento, ele pega e coloca. Então, de novo fazendo. Não é inserção, é outro algoritmo. É o merge. Mas o merge usa inserção dentro dele? Pessoal, primeiro, para dois algoritmos serem iguais,
eles têm que receber as mesmas entradas, entendeu? Dar as mesmas saídas e ter as mesmas instruções. Primeira pergunta, o insertion sort. Como é que é a entrada do insertion sort? Uma lista embaralhada. Uma lista qualquer, beleza? O merge recebe duas. O que é a entrada do merge? Olha aí. Hã? Listas ordenadas. Duas listas ordenadas, É 2 a 2 ainda. tá? Duas listas ordenadas, tá bem? Mas, tipo assim, a gente pode não fazer uma subetapa em que ele vai, por exemplo, eu tenho a lista 1, 4 e eu tenho a lista 3. Daí ele junta 1, 4, 3. Quando ele faz 1, 4, 3, ele insere por baixo do médio e acaba virando o destaque. Alice, você pode fazer o que você quiser, só que aí vai se chamar o ordenamento da Alice. Ou seja, você pode modificar o seu algoritmo e criar novos algoritmos, claro, pode, isso é válido, tá? Mas aqui a gente está analisando um algoritmo clássico que é muito usado, que é esse daí, chamado merge sort, tá? E o outro também é clássico, é muito usado, é o insertion sort, entendeu? Então a gente, nesse caso, eu não posso modificar o meu algoritmo, eu estou apresentando para vocês como é o merge sort. E o merge sort funciona dessa forma, entendeu? Se você ordenar de outro jeito, já vai ter outro nome de ordenação. Tem vários algoritmos de ordenação. Eu vou mandar um vídeo eu vou botar um vídeo no Classroom da turma que tem uns 15 algoritmos de ordenação com animação. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Deixa eu encerrar a aula com esse vídeo. A gente volta. Depois a gente vai voltar a discutir o merge, tá? Mas eu acho que agora é um bom momento de encerrar essa parte da aula. Então vou entrar no YouTube aqui. Acho que dá para achar. Vídeo. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Vídeo. Sorting. Tem áudio não, né? Oi? Tem áudio não. Tem um áudiozinho. É porque não vai sair do aluno lá. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Pronto, esse videozinho aqui, ó, 15 algoritmos em 6 minutos. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com Não sai não o áudio? Quer ver as etapas? Use a... Pronto, esse é o primeiro. É um algoritmo chamado Selection Sort. Ele está ordenando os números aí, pessoal, são o comprimento das barras, tá? Esse é o Insertion Sort funcionando. E o que ele está fazendo é pegando a barra e botando no lugar certo. Tá? Hã? Olha a velocidade do Insertion Sort. Olha o tempo que demorou. Agora vamos ver o Merge Sort agindo. Esse já é outro chamado Quick Sort. Olha como ele é mais rápido. Tá? Esse é um que a gente não vai falar, mas que é da ordem do Merge Sort. O tempo de execução dele é igual ao do Merge Sort. Deixa eu... Merge Sort aí agindo. Dividindo e combinando. Viu que ele combinou essa parte? Dividindo e combinando, dividindo e combinando. E olha como ele fez rápido. Enfim, tem vários algoritmos de ordenamento, tá? Depois vocês assistem o vídeo, eu vou colocar no Classroom da turma. Ok, deixa eu voltar. Então, pessoal, pra gente, eu vou parar a gravação, tá? Fazer alguns anúncios. Ops.